Olá. Serão 500 quilômetros em pouco mais de 2 horas. Passando. Para mim, quer dizer, eu acho que para a sociedade, para os investidores, nós não vamos poder pensar num projeto dessa natureza se nós não tivermos primeiro a modelagem da econômico-financeira, porque sem ele, sem essa modelagem, é impossível você saber se ele vai ficar de pé ou não esse investimento, né? Quanto de recurso que o governo vai colocar nisso? Essa que é a questão mais importante. Não, só para, me permite já, só para concluir. Então eu tenho muitas dúvidas. Primeiro, o valor, o volume de dinheiro que vai entrar nisso, quanto o governo vai entrar, né? E a gente vai só saber nisso dessa modelagem econômico-financeira. E segundo, a capacidade de gestão, porque esse projeto está no papel ainda. O governo do Lula está no final, né? E isso, na verdade, não pode se transformar simplesmente num grande projeto midiático, eleitoral, de interesse eminentemente político. Quer dizer, então, essas questões é que me preocupam bastante nessa questão do trem. Eu quero entrar nesse assunto do financiamento, daqui a pouquinho. Eu queria só, primeiro, a opinião do professor Joaquim, como especialista em transporte, a respeito da viabilidade e da necessidade de um projeto como esse. Bom, esse projeto é realmente uma grande oportunidade. Poucas áreas no mundo reúnem esse tipo de geografia, 2 cidades, uma de 20 milhões, outra de 12 milhões, no meio uma cidade de 2,5 milhões, e depois no outro extremo 2,5 milhões, tudo em 500, 600 quilômetros. Eu acho que nem a Índia, nem a China tem realmente esse tipo de constelação, porque as distâncias das grandes megalópolis vai mais para 1.000 quilômetros, etc. E tal. Então, realmente, não existe, digamos, uma geografia tão, digamos, favorável para esse tipo de empreendimento. Agora, temos de analisar a minha preocupação que eu tenho, né, inclusive indo na viabilidade, é que é o foco do projeto. É um projeto que não pode apenas se destinar, digamos, para as 2 grandes metrópoles, né, e como um substituto ao avião, etc. e tal. Ele tem de ser inserido como um projeto de desenvolvimento de um eixo que eu poderia dizer que é o eixo de excelência do país, né? Nós temos 2 metrópoles, nós temos potenciais industriais, quer dizer, grandes parques industriais, temos centros de tecnologia, nós temos centros de excelência, São José dos Campos, ou seja, eu vejo esse projeto como um elemento dentro de um projeto maior, que é a construção de um eixo de excelência, onde nós teremos uma cadeia de polos de excelência. O que são polos de excelência? São polos onde centros industriais de alto valor tecnológico, né, são ligados a centro tecnológico. Esse tipo de constelação, sim, isso viabiliza determinantemente o projeto do trem-bala. Então, claro que isso não significa vamos parar agora e vamos reestudar. Não, eu acho que a obra pode continuar, quer dizer, todos os estudos podem continuar, mas eu sugeriria esse adendo. Por quê? Porque é esse tipo de estratégia que vai gerar um crescimento econômico, que vai gerar, portanto, os recursos públicos, de forma a garantir a sustentabilidade fiscal, que é a questão que vai realmente pegar. Até que ponto a gente não vai ter, a certa altura, problemas de, digamos, de controle fiscal, que a gente já sabe, a gente teve algumas paralisações de outras obras, a Ferrovia do Aço, por exemplo. Então, garantir realmente esse crescimento econômico que sustente fiscalmente todo esse projeto. É possível, mas nós temos que pensar numa dimensão de desenvolvimento regional. Deputado Jaime Martins ia falar alguma coisa? Eu só queria observar que, na verdade, não se deve fazer uma opção entre o trem de alta velocidade e o metrô, entre o trem de alta velocidade e os trens regionais. Na verdade, esses sistemas se completam, esses sistemas se integram, né? Acho até que o trem de alta velocidade exigirá, sobretudo nos 2 extremos, Rio e São Paulo, que haja um sistema eficiente de metrôs. Para você receber um volume de 150, num pico, 200 mil passageiros num dia, você vai ter que escoar esses passageiros e, enfim, vai ter que receber esses passageiros de uma forma adequada. Então, vamos ter que ter eficiência, sim, dos metrôs. Eu tenho tido um cuidado de acompanhar muito de perto também o transporte sobre trilho nas cidades. Ainda hoje, na nossa comissão, tivemos uma audiência pública com toda a diretoria da CBTU para analisar os casos de Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza. E fui pessoalmente visitar, por exemplo, as obras do metrô de São Paulo, que são obras, inclusive, realizadas pelo governo do Estado. E estou convencido de que as obras do metrô de São Paulo estão evoluindo adequadamente
e terão condições de dar um suporte a um projeto dessa dimensão. No Rio também, o metrô do Rio já está alcançando o seu equilíbrio econômico-financeiro operacional, com a malha já privatizada, com um projeto de expansão. Claro que acho que, tendo trens de alta velocidade, trens modernos, esse sistema de metrôs vai avançar um pouco mais e um pouco mais veloz. E também os trens regionais. Eu acho que estamos vivendo verdadeiramente, eu acho que é uma grande virtude desse governo, foi esse despertar das ferrovias. Ferrovia de carga, temos hoje uma nova logística no Brasil, o transporte de passageiros também, eu sinto que está evoluindo, não é? E quero apenas contradizer o colega Macris, que inclusive esteve conosco visitando na França, conhecendo todo o sistema operacional do trem de alta velocidade, e sabe muito bem o que representou o trem de alta velocidade na França, inclusive para regiões como Nord-Pas-de-Calais, representando um desenvolvimento, um crescimento, um progresso para aquela região. Mas o trem de alta velocidade foi incluído na pauta das discussões pelo Congresso Nacional, a partir de um projeto de uma medida provisória que relatei, e a partir daí de 2005, quando relatamos a medida provisória 274, esse projeto começou a amadurecer. Tem o seu tempo de amadurecimento, as pessoas começaram a assimilar, o próprio governo, né? Acho que chegou a hora, o projeto amadureceu, é um projeto que terá importante participação, certamente, de recursos também da iniciativa privada, essa é a ideia, né? Que haja uma participação de recursos públicos e privados. Naturalmente que o governo ainda está terminando essa modelagem, irá terminar talvez ainda esta semana a primeira formatação para colocar em consulta pública, mas acho que o Brasil precisa desses investimentos, precisa dessa modernização. Acho que poderá significar para o Brasil o que significou para o Japão em 64, quando foi inaugurado, significou a grande virada da Revolução Industrial do Japão, que deixou de ser uma economia meramente agrária para se transformar numa economia moderna a partir das Olimpíadas de Tóquio. Essa referência da Copa 2014, nós ajudamos a disseminar essa ideia para popularizar. É uma meta que poderá ser alcançada, mas nós teremos ainda a Olimpíada logo 2 anos depois, né? Enfim, eu acho que... Se não for para a Copa, vai para a Olimpíada. Se não for para a Copa, vai para a Olimpíadas. Eu acho que o importante é que o projeto possa ser viabilizado e posso lhe assegurar, conheço bem hoje as autoridades que militam no meio do transporte e logística do Brasil. O projeto não poderia estar em melhores mãos. Doutor Paulo Sérgio e doutor Bernardo. Se me permite, o deputado já me lembra essa visita da comissão à França, e ele tem razão. Eu acho que o trem de alta velocidade, ele promove o desenvolvimento, ele induz o desenvolvimento. A cidade de Lille, que nós visitamos, é um exemplo típico, né? Na França, que a partir do momento que a luta da comunidade propiciou a oportunidade de passar pela cidade o trem de alta velocidade, houve um boom de desenvolvimento que é muito patente, e lá nós tivemos a oportunidade de ver claramente. Agora, o que me preocupou nessa viagem, por exemplo, foi uma conversa que nós tivemos com a ministra das Relações Exteriores da França. Lá nessa reunião, ficou claro o seguinte: eu cheguei a fazer uma pergunta para ela, numa dessas reuniões, e a ministra disse o seguinte: olha, nós não acreditávamos no projeto brasileiro de trem de alta velocidade. Só passamos a acreditar no momento em que o governo disse que ia participar fortemente com recurso público, né? Então, é isso que me preocupa, né? Quanto de recurso público? Ela chegou a falar em 50%. Está lembrado dessa reunião? E aí, pois bem, aí que está a questão. Quer dizer, os interessados, a gente sabe que a França tem interesse, que o Japão tem interesse, que a Coreia tem interesse, que outros países têm interesse. Agora, e aí talvez o Bernardo possa nos dizer um pouco a respeito disso, dessa equação financeira. Eu acho que essa é a chave do negócio. Se o projeto vai ou não vai ficar de pé. Em que medida o governo participa em termos de recursos. É o assunto do nosso próximo bloco. Só queria dizer que se é isso que o preocupa, é isso que me tranquiliza. Tomara que você tenha razão. Eu espero que no próximo bloco eu tenha a chance. O senhor e o professor também que foram prejudicados nesse bloco. Bom, eu vou pedir um rápido intervalo, lembrando que você que nos assiste pode participar do debate sobre a construção do trem-bala brasileiro. Envie um e-mail para o Expressão Nacional, tudo junto, sem o tio, @câmara.gov.br, ou então ligue para o 0800 6969, a ligação é de graça. Até já.
Obrigado.